Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de banco de dados. A gente está trabalhando no agrupamento DQL, que são os comandos em SQL aí para a gente fazer consultas. Esse conteúdo é referente ao capítulo 4 da apostila, então esteja fazendo a leitura do capítulo 4 e assistindo as videoaulas para que você possa vir a aprender, ok? E quais são os nossos objetivos aqui, o que eu espero que você aprenda aqui hoje. Então hoje a gente vai tratar sobre funções. O SQL ele possui inúmeras funções, o que eu vou estar ensinando aqui para vocês é um número muito reduzido de funções. Então esteja fazendo pesquisa e buscando mais funções. Depois que a gente aprender aqui, eu vou te ensinar como utilizar funções, ok? E a melhor forma da gente aprender é praticando. Então esteja abrindo aí o seu MySQL, no meu caso aqui é o Champ e eu já abri ele, ok? Starta ele aí. Também esteja abrindo o MySQL Workbench. No meu caso aqui eu já abri ele e ele está aqui, ok? Como a gente vai estar trabalhando algumas funções com número, né, soma, máximo, mínimo, eu fiz uma alteração na tabela livros aqui, eu adicionei um atributo chamado quantidade, ok? Que não era previsto lá no nosso modelo entidade relacionamento do banco biblioteca, né? E também nem aqui no nosso modelo relacional. Eu adicionei esse quantidade aqui e estive executando todo o meu script de novo, e aqui embaixo aqui eu fiz a inserção aqui de quantidades, ó, 3, 9, 29 aqui, que é a quantidade de livros que eu tenho por nome aqui, você entendeu? Então eu adicionei essa quantidade, depois eu vou estar disponibilizando esse script para você estar utilizando, ok? Então vamos às funções que a gente vai aprender aqui. Então as funções que a gente vai aprender aqui é a count, sum, avg, max e min. A primeira que a gente vai ver é a count. E basicamente o que a count faz é contar o número de registro que eu tenho em uma determinada tabela. Como assim? Tenho aqui a nossa base de dados e eu criei aqui um comando select asterisco from tb livros. E basicamente, quando eu executo isso aqui, ele traz tudo para mim que tem aqui na minha tabela TB Livros. O que o count faz é contar essas linhas aqui, ó, as linhas de registro que eu tenho, de tuplas. Então, imagine que eu tenho uma tabela com 1 milhão de registros. Como que eu vou saber quantos registros tem naquela tabela? Eu venho aqui e uso o count. Asterisco aqui, asterisco significa tudo, e aí agora ele vai trazer para mim o número de registro que eu tenho dessa tabela, ok? Eu também posso restringir a minha consulta no count colocando um nome de atributo aqui, por exemplo, aqui por nome. Então, todos os meus atributos nome ele vem a contar. Mas o resultado vai ser muito parecido, porque todas as minhas colunas ali tem nome, então ele vai me devolver o 9 mesmo, ok? Eu posso restringir a minha coluna aqui, a minha pesquisa, e aí eu quero saber quantos livros que eu tenho na minha partilheira. Por exemplo, na partilheira 1 lá, quantos livros eu tenho? Aí eu coloco aqui uma cláusula where, né? Código partilheira foi igual a 1 aqui, que é a minha partilheira 1 aqui vai ser essa aqui, ó. Quantos livros eu tenho no centro A? E aí aonde que meu código partilheira foi igual a 1, ele vai contar somente nesses lugares. E aí 5, eu tenho 5 tipos de livros lá na minha partilheira 1. Então eu tenho 5 tipos de livro lá, então eu consigo com o count contar registro e também criar aqui restrições com where, como a gente já viu, ok? Então basicamente resumindo o count faz o que? Ele conta para mim quantos registros eu tenho na minha tabela, então eu sei quantos registros possui na minha tabela quando eu utilizo a função count, ok?
Outra função que a gente vai ver aqui é a função sum. E basicamente o que a função sum faz é somar. Então, a sintaxe é muito parecida. Vamos à prática, né? Então, vou dar um Enter aqui. Vou dar um Select. E eu quero somar todo o código. Vou colocar aqui todo código partilheira. Todo código partilheira. E da tabela TB livros. Então ele vai somar para mim todos os códigos aqui. Ele vai trazer um número estranho, porque o que acontece? Aqui no meu código partilheiro eu tenho aqui ó, 1, 2, ele vai somar esses números aqui para mim. Ó. Vamos executar. Olha lá, ó, 23, ele somou todos os valores de código que eu tenho. Né? O ideal, foi por isso que eu coloquei lá quantidade, é que a gente somasse aqui, eu quero saber quantos livros eu tenho na biblioteca. Então, eu passasse aqui o quantidade. E aí eu tenho 151 livros na minha biblioteca. Eu quero que some os livros só onde o código da partilheira aqui for 1. Eu posso usar a cláusula where. E aí ele vai somar aqui só onde os códigos forem igual a 1. Então lá na minha partilheira 1 eu tenho 71 livros. Ok? Então o sum, e a sintaxe é essa, select sum, o atributo que eu quero que ele soma, e aí da tabela onde eu quero que ele soma. Ok? Vamos para o próximo, né? O próximo atributo, a próxima função que a gente vai ver aqui é o AVG. E o AVG, o que ele faz é criar uma média. Então, imagina que eu tivesse uma tabela com preços, né? E eu quero saber a média dos preços dos meus produtos. Eu posso utilizar o AVG, né? Aqui a gente pode fazer uma média de livros que a gente tem, já que a gente tem o atributo quantidade. Então, vamos à prática. Eu vou copiar aqui. Você esteja pausando o vídeo e digitando todo o código para você aprender, né? E aí eu vou mudar aqui para AVG, que é média. E aí o AVG ele faz a média. Então vamos ver a média aqui. Eu tenho 151 livros total, né? A média disso, 151 dividido por 9, mais ou menos, vai dar 16,77, né? Como é média, ele fraciona o número aqui, pôs o ponto aqui pra gente. Tá vendo? 16,7778. Essa é a média de livros que eu tenho, ok? Também eu posso estar utilizando com a cláusula where, posso estar utilizando o inner join. E a gente vai fazer consulta quando a gente for na próxima videoaula, que a gente for trabalhar cláusulas, a gente vai usar uma função e dentro de um join para a gente ver como isso funcionando, ok? E o próximo que a gente vai ver aqui, pessoal, é o max. E o max, ele pega o maior valor do meu atributo. Então eu vou utilizar aqui, imagine que eu tivesse um atributo, uma tabela que falasse o preço de produtos, né? E eu quero saber qual é o maior preço de todos, né? O único atributo, maior preço de todos. Aí eu utilizaria o max. No nosso caso aqui, biblioteca, a gente vai ver qual livro tem maior quantidade, né? E basicamente, para me utilizar o max, o que eu faço é select max. E aí eu vou passar aqui o quantidade, que é o que a gente está vendo. From tb underline livros, ponto e vírgula. Vou executá-lo.
E aí o que eu tenho aqui é 31. Se eu olhar aqui no meu banco de dados, eu tenho esse aqui, ó, banco de dados 2, 31 livros, ok? Então ele traz para mim o maior valor da minha tabela, ok? O outro que a gente tem aqui é o mínimo, e o mínimo faz o inverso, o menor valor dos meus atributos quantidade. Então, vamos executar para a gente ver. Vou fechar aqui. E vou trazer aqui para baixo. E agora o que eu vou mudar aqui é que vai ser o mínimo. E o menor que eu tenho aqui é 3. Se eu olhar aqui no meu banco de dados, esse aqui, ó, matemática 1 tem 3. Às vezes pode ter outro com 3 também. Não tem. É esse aqui, matemática. Então, o meu menor valor aqui para a quantidade é 3. Como a gente viu, o maior para 31, o menor é 3. Essas aqui são só algumas das funções que o MySQL tem. Algumas que a gente viu, como o count, né? Recapitulando aqui, o count contra os registros, né? O sum, que soma, né? O AVG aqui, que faz a média de valor dos atributos numérico, né? E aí eu poderia pôr aqui o int, o float, o double, né? Quando eu tiver um atributo desse tipo, eu consigo fazer a média dele. O max, que sempre busca o maior valor entre o meu atributo. Qual atributo aqui? Eu tenho o atributo quantidade. Tem várias quantidades referente, no nosso caso aqui, o livro, né? Cada livro tem 10, outro tem 15, outro tem 20, outro tem 30. Eu quero saber qual o livro que eu tenho em maior quantidade na minha biblioteca. Eu uso o max. O max busca a quantidade. E o mínimo aqui faz o inverso. Então, qual que eu tenho menos exemplar? O menor. E aí eu já tenho o mínimo. Ok? Essas aqui são só algumas de funções que existe no MySQL. Ressalto isso. Já é a terceira vez que eu estou falando na videoaula. Então, já vou deixar aqui para vocês como exercício. Você está fazendo uma pesquisa. Também esteja postando no fórum, né? Alguns que vocês acharem interessante. E depois eu vou utilizar lá no Practice também, na videoaula de Practice, eu também vou estar fazendo a pesquisa e mostrando para vocês. Já vou deixar aqui um site de funções, né, que é esse aqui, funções da W3 Resource. E aqui, ó, isso aqui tudo são funções do MySQL. O user case aqui, ó, que eu estava pesquisando, ele é para fazer com que todos os meus atributos, por exemplo, aqui, no caso aqui, ó, banco, matemática, banco de dados, português aqui, história, ele ficasse com letra maiúscula na hora que eu fosse fazer pesquisa. Eu colocava o user case, colocava o atributo nome lá, e todos os nomes aqui iam aparecer com a letra maiúscula, ok? O user case, que é o que eu estava pesquisando, mas é que existe muitos outros. Então, esteja fazendo pesquisa, poste lá no fórum, e também eu vou lançar um desafio para a gente no Practice, ok? Até a próxima videoaula, galera!